Tá ok a tela aí? Ok. Para todos? Sim. Para mim Pai tá bom. querido e amado, Mestre de todos nós, Jesus de Nazaré, que acreditamos na tua pessoa. Nesta hora que aqui estamos, pela virtude de tua infinita graça e sabedores de que disseste, as palavras que vos digo são espírito e são vida. Assim, te pedimos que nos dê compreensão e entendimento dessas palavras proferidas por teus filhos supra-humanos nessa revelação, para nosso progresso espiritual que vamos estudar. Que estas iluminem nossas mentes e nossas almas, e que, mesmo fisicamente longe um dos outros, sintamos a tua presença, a tua divina presença, para cada vez mais entendamos, conheçamos e pratiquemos a quinta revelação, a qual te damos graças por tão bela e coerente obra de teus filhos e dos filhos do Pai Universal do Paraíso, o qual também rendemos nossa gratidão, por tanto júbilo de conhecer esta revelação, que traz alegria e paz a nossos corações e mentes. Te pedimos sabedoria para implantar essas boas novas em nossas vidas e divulgá-las aos irmãos próximos que encontramos no dia a dia, implantando assim o reino do teu Pai e nosso Pai, complementando tua missão na Terra, cujo objetivo principal é de que toda a humanidade tenha consciência que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, o Pai, e que somos todos irmãos amados. Que assim seja. Bem, para fazer essa aula, eu estudei outras fontes, né? Procurei na internet, em alguma coisa, e vi que tem muita coisa falando sobre experiência religiosa, né? Fiquei surpreso com o assunto, né? Em vídeos, ensinados em escolas públicas, de educação religiosa, falando sobre experiência religiosa, falando de valores, ou seja, os mesmos assuntos que a gente vai abordar, deixando claro que essa ideia desse tipo de experiência, de uma experiência religiosa própria, né, é uma coisa já comum na humanidade, né? Os crentes usam muito o termo, por dizer, testemunho, né, para falar dessas experiências religiosas. De uma maneira ou outra, a verdadeira ou falsa experiência religiosa faz parte das experiências humanas, sabendo o homem, ou pensa que sabe, que a diferença entre a experiência humana, tipo essa que a gente está tendo agora, né, e da diferença para uma experiência verdadeiramente religiosa. Bem, se a gente vê direitinho no livro de Urântia, basicamente, esses 10 documentos que eu estou mostrando aí é para chegar nesse documento de número 100, que fala sobre a religião na experiência humana, né? Ele vem começando lá do capítulo do documento 90, ele fala sobre o xamanismo, já dando uma introdução de como é que era a religião antigamente, né? A evolução da prece, a evolução posterior à religião, depois vem Melquisedeque, né? Que depois também exportou os seus ensinamentos para o Oriente e para o Ocidente, né? Isso aí depois da rebelião de Lúcifer, né? Depois ele fala sobre o Deus dos Hebreus, a religião dos Hebreus, né? A evolução desse conceito de Deus dos Hebreus, os ensinamentos de Melquisedeque no Ocidente, os problemas sociais da religião, até chegar nessa parte aí desse documento, né? E, ao meu ver, o documento 100 é o ápice do que é ser um verdadeiro religioso, na prática, né? Não só em pensamento, não só ilusório. Então, é um documento que fala profundamente das nossas almas, porque eu mesmo fico envergonhado de não ter, de ter pouquíssimas coisas do que o livro aborda de ser um verdadeiro religioso, do que o documento fala, né? Serve assim de parâmetro e meta para nossas vidas, mas não é uma utopia, né? É uma luta contínua que a gente deve avançar, que deve lutar, como tudo na vida, né? É um estudo nos dado pelos supras-humanos no imperativo, ou seja, você tem que fazer isso, é assim, assim, assim. Então, vamos para frente.
Ele começa o documento assim: a religião na experiência humana. A experiência da vida religiosa dinâmica transforma o indivíduo medíocre em uma personalidade de poder idealista. Então, o que é que a gente pode pensar sobre essa assertiva? Então, a gente sabe que a religião contribui muito para o progresso de todos, certo? Aumenta o crescimento de cada um, daquele que procuram a ser um ser religioso, né? E o progresso de cada ser religioso, realmente um ser religioso, é refletido por bons exemplos e traz repercussão que auxilia a todos ao redor. Então, um religioso auxilia não só a si próprio, mas a todos aqueles com quem eles convivem, né? Imagine só quantos jovens, homens e mulheres, antes medíocres, tiveram suas vidas modificadas para melhor depois que começaram a participar de uma instituição religiosa. Mesmo sendo essa instituição religiosa, como a gente sabe, uma instituição religiosa evolutiva, né? Mas assim mesmo tiveram condições favoráveis para fomentar em suas almas, né, e serem destaque, tanto na sociedade como nessas religiões, né? Bons exemplos como os santos da Igreja Católica, né, os santos que são colocados para a gente. Se a gente for estudar a vida desses homens, começaram a sua vida como seres humanos medíocres e atingiram patamares altíssimos, né, de bons exemplos para a humanidade, né? Vamos lá. Então, como experiências religiosas, a meu ver, né, são experiências do dia a dia que, a qualquer hora, quando escolhemos praticar uma verdade de valor universal, uma quantidade de luz ilumina nossa alma e fica registrado para sempre essa ligação com o nosso ajustador. Então, toda vez que a gente faz uma coisa correta, uma coisa certa, nós estamos fazendo uma ligação direta com o nosso ajustador. Está sendo ali registrado realmente um ato religioso, independente se a gente está na igreja, independente se a gente está no templo budista. O crescimento religioso. Embora a religião produza um crescimento nos significados e o aumento dos valores, o mal sempre surge quando avaliações pessoais são tomadas impensadamente pelo ego. Ou seja, quando nosso ego entra na situação, boa coisa não dá de resultado, né? Uma criança avalia uma experiência conforme seu conteúdo de prazer. A maturidade é proporcional à substituição do prazer da criança pelo significado mais elevado que um ser humano já adulto, vamos dizer assim, consegue captar, né, do mundo espiritual. E mesmo pela lealdade aos conceitos mais elevados, né? Esses conceitos de lealdade podem ser passados para a gente no dia a dia por nossos pais, quando a gente era criança. São também os conceitos de lealdade que nós passamos para os nossos filhos. Isso ali fica gravado no consciente dele, no subconsciente dele, e eles têm a oportunidade de mostrar isso para o mundo, né? Algumas pessoas estão ocupadas demais para crescer, e assim em grave perigo de estagnação espiritual. A gente, imaginando o mundo material ao redor, ou seja, o mundo que a gente vive no dia a dia, né, principalmente o atual, toma todo o nosso tempo diário, né, de modo que não temos tempos para parar, para meditar, para rezar, e procurar fazer uma ligação com o espiritual, que no nosso caso seria uma ligação mais estreita com o nosso ajustador, né, o qual pode direcionar nossas vidas para valores eternos, né, e não só materiais, que nos sufoca e nos aprisiona. Se a gente olhar direitinho, é isso que acontece. Daí a necessidade de uma religião de experiência humana, que é isso que o livro do Antia nos propõe, que a gente tenha uma religião própria, uma religião direta, uma ligação direta com o nosso Deus interior, com o nosso ajustador, né? E essa religião começa na mente, né? Depois vai para o nosso coração
e até atingir a meta maior, que seria a meta de alcançarmos a verdadeira religião com a ligação com o ajustador. Os principais inibidores do crescimento espiritual são o preconceito e a ignorância. Preconceitos como a gente ouve por aí, tipo assim, religião é o ópio do povo, o religioso é um alienado, o religioso não vive os prazeres do mundo. Tudo isso, falta de conhecimento. E na maioria de tudo, origem de uma infância pobre, né? Que não teve uma educação mínima de procurar algo além do material, né? Dê a cada criança em desenvolvimento a chance de desenvolver sua própria experiência religiosa. O que é mostrado aí na lâmina é basicamente o que o livro Durantia mostra para a gente, tá? Em seguida, eu só apenas explano um pensamento próprio, tá? Educar, sim, a criança no caminho da fé e ensinar valores espirituais, sem forçá-la. Entender que a criança não é ainda um adulto, né? Deixar que ela, por si própria, desenvolva seu poder de escolha, a partir, sim, das informações que nós damos para ela, né? E sem engessar a mente da criança, né? Para não, vamos dizer assim, não arranhar a formação da criança, para que ela tenha o seu livre-arbítrio de escolher a sua própria religião. Claro que nós temos o dever de proporcionar a essas crianças um caminho que nós achamos que é correto, né? O crescimento educacional real é indicado pelo aprimoramento de ideias e valores. A palavra real da frase, trazida pelos reveladores, no meu ver, indica realidade espiritual, que é só alcançada por ideais e valores do espírito, e assim proporciona, em futuro trabalhado, próximo, experiências espirituais verdadeiras. Crianças ficam permanentemente impressionadas com a lealdade dos seus pais, dos seus associados, certo? O livro de Durantia diz que as crianças se impressionam mais pela lealdade dos seus pais e dos seus associados, como ele chama, do que próprio pelos bons exemplos, certo? Por isso que é tão importante que quando a gente prometer uma coisa para uma criança, até mesmo para um jovem, um jovem em desenvolvimento, o que a gente prometer, a gente cumpra, né? Mostrando assim um valor espiritual, mostrando assim uma lealdade com a nossa palavra, vamos dizer assim, né? Vamos lá. O desenvolvimento espiritual depende, em primeiro lugar, da manutenção de uma conexão espiritual viva com as verdadeiras forças espirituais. E, em segundo lugar, da produção contínua de frutos espirituais. A gente vai ouvir falar muito nesse documento sobre os frutos espirituais, né? Ele também fala aqui em as verdadeiras forças espirituais, né? Que, segundo o livro de Durantia, né? Quais são as forças espirituais que estão ali em conjunto com o aprimoramento, com cada alma humana, né? Quem é que pode citar aí? Que forças espirituais verdadeiras são essas que estão à disposição do ser humano, segundo o livro de Durantia? O ajustador. O professor fazendo uma pergunta aí aos alunos. O ajustador, por exemplo. Isso aí, o ajustador. Espírito da verdade, Espírito Santo. Justamente. O próprio, isso aí. O nosso anjo guardião. Muito bem, é isso aí. Justamente, são essas forças aí que o livro diz, né? E pela coerência do livro também eu acredito, é por isso que eu acredito tanto no livro de Durantia, né? São essas forças aí que fomentam a nossa mente ao nosso desenvolvimento, né? A gente produzir esses frutos espirituais, onde, no meu ver, o maior fruto espiritual que a gente deve produzir é o amor, né? Difícil,
mas não é impossível. Dando aos semelhantes de graça a ministração daquilo que foi recebido dos próprios benfeitores espirituais. Ou seja, aquilo que Jesus diz no Evangelho, na Bíblia, né? Dai de graça aquilo que você recebe de graça. Não é muito bem isso que a gente vê por aí afora, né? Ou seja, então, nós, buscadores da verdade e que gostamos do livro de Urântia, temos que fazer valer isso, né? Dar de graça aquilo que a gente recebeu de graça, né? O progresso espiritual é fundamentado, isso é muito importante aí, é fundamentado no reconhecimento intelectual da própria pobreza espiritual. Ou seja, o livro diz, chega a dizer, que a gente não sabe qual é o estágio evolutivo que a gente está. Né? A gente não sabe a nossa taxa de crescimento espiritual, nem religiosa. Né? Mas ele está dizendo aqui, né? A meu ver é o seguinte, ele está dizendo que se pelo menos eu sei quão pobre eu sou espiritualmente, já é alguma coisa. Né? Eu já reconheço as minhas falhas, as minhas fraquezas e as minhas pequenezas espirituais. Né? Ou seja, é por isso que eu falei no início da aula, eu falei aquilo lá. Né? Tem hora que dá vergonha a gente ouvir no fundo do coração o que é que o documento diz. Porque, pelo menos, eu tenho vergonha. Porque eu me vejo pequeníssimo demais. Né? Magela, posso fazer uma aspas aqui rapidinho? Sim, senhor, meu amigo. Ainda hoje eu estava lendo um livro que eu até postei lá no grupo. É um livro do Augusto Cury, chama O Mestre dos Mestres. É um dos livros da coletânea dele, da Análise da Inteligência de Cristo. E ele diz uma coisa interessantíssima que você falou aí agora, e é algo que é perceptível em pessoas que tiveram uma interação genuína com Jesus, que é a capacidade delas falarem dos seus próprios defeitos ou reconhecerem as suas próprias mazelas. Ele falou disso citando a mulher samaritana, né? A qual ela saiu depois de ter um encontro com Jesus, falando para todos, né, que ele tinha dito para ela tudo sobre a vida dela, ou seja, que ela tinha uma vida com vários maridos e tal. E assim, qual autor, né, qual pessoa humanamente, né, saudável que não tenha tido uma relação com Deus, que consegue se ver de uma maneira tão abraçada pela graça a ponto de reconhecer os próprios erros, porque agora eles estão escondidos dentro do amor e da graça de Deus. E isso é legal você falar aí, porque realmente mostra que você participou também de um encontro genuíno com ele. Tem hora que eu acho que o Augusto Cury plagia o livro de Urântia, mas tudo bem, isso é outro assunto para outra palestra. Vamos lá. Ele continua aqui, né? O desejo de conhecer a Deus e de ser como Ele, com o propósito verdadeiro de fazer a vontade do Pai de todo o coração. Ele continua. Ele fala sobre que o crescimento espiritual é, primeiramente, um despertar para as necessidades, depois, um discernimento de significados, no caso de significados que a mente nos dá, e depois de uma descoberta dos reais valores da vida. Ele continua dizendo: o objetivo da autorrealização humana deve ser espiritual e não material. Jesus, no Evangelho, já dos 4 Evangelhos, já fala sobre isso, bem profundo. Todos nós que somos, no mínimo, religioso, buscador da verdade, conhece aquela assertiva, e na medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos tendo mais consciência do que foi dito acima, de que o objetivo da vida é mais espiritual e não material. E assim não procuramos tanto como em outrora as coisas que já queremos,
né? Porque agora nós já conseguimos, a maioria de nós já consegue ver que verdadeiramente o poder desses valores espirituais, né? Tem mais consciência, ou seja, tem uma consciência espiritual, que temos assim a esperança, né? Na certeza de que, nas promessas que são feitas para a gente, nas revelações divinas, né? Por exemplo, aqui, né? Ele continua aqui, né? Jesus retratou profundamente quando diz assim, né, que para um crente no reino que conhece a Deus, o que importa se todas as coisas terrenas entrem em colapso, né? Essas coisas terrenas que Jesus fala aí não são só as coisas, a sua casa que pode cair, né? São os problemas do dia a dia, né? E essas catástrofes não são somente a nível pessoal, né? Pode ser a nível global, como a gente está vendo aí a situação do Covid, né? Mas, no final das contas, a gente vai entender que é para o nosso bem, é para o bem da humanidade. Então, imagina só, a gente que já tem uma certa idade na vida, quantos problemas nós parecíamos para a gente era grande demais, né? E a gente passamos por ele e saímos deles mais forte, né? Quem ainda não passou, pode esperar. Ele fala aí que os títulos temporais são vulneráveis, né? Mas as garantias espirituais são inexpugnáveis. Então, no dia a dia, a gente vê tanta Vossa Excelência, doutor, excelentíssimo, honorável, mestre, e outros títulos humanos, né, que nada vale no plano espiritual, né? Ter esses títulos sem ter uma contraparte espiritual não adianta de nada, né? Tem até um ditado, se não me engano, um ditado italiano, um ditado que fala sobre o jogo de xadrez, né? Que ele fala assim, quando o jogo acabar, o peão, o bispo, o rei, a rainha, todos voltam para a mesma caixa. Ou seja, são títulos, o bispo, o rei, a rainha, né? E a caixa é o plano espiritual, né? São coisas para a gente meditar, do real valor que tem esses valores para a gente, né? Ou seja... Magela, posso falar? Pode falar, senhora. Eu penso que a caixa seja exatamente o final do nosso corpo, né? Tantos títulos, mas todos irão morrer. Justamente. E a diferença é exatamente... É isso aí. E essa caixa vai dar uma abertura para o plano, no nosso caso, o plano mononcial, o caminho para chegar ao plano espiritual em seguida, né? Ok, isso aí. Ou seja, é o que ele diz, né? Os valores eternos são inexpugnáveis, né? Aí, se a gente for ver o que é que significa a palavra inexpugnável, é aquilo que é impossível de se apoderar pela força, ou seja, pela matéria, né? Algo invencível, insuperável, invicto, né? Aí o livro continua falando para a gente, né? A verdadeira religião, que é pessoal, nos leva à vida eterna, né? Que é a busca perpétua dos valores infinitos, até um dia, como finalintores, encontrarmos com Deus face a face. E em seguida, aí a gente vê um slide aí, falando sobre os frutos do Espírito, né? O livro de Urântia fala, a consciência do espírito da vida humana é alcançada por uma demonstração sempre maior das características do espírito, nas reações vitais de um mortal guiado pelo espírito. Então, e ele fala justamente a mesma coisa que a Bíblia fala sobre, que fala em Gálatas, né? Sobre os frutos do espírito. Basicamente, o livro de Urântia diz para a gente que, enquanto a gente não estiver desenvolvendo esses frutos do Espírito, né, nós não vamos ter essa experiência espiritual viva, verdadeira. Então, para a gente aprofundar cada vez mais nessa religião, nessa ligação divina, nós precisamos utilizar os frutos do Espírito, né? Que eu poderia até fazer uma relação aqui com a árvore da vida eterna. Então, para a gente ganhar essa árvore da vida eterna, precisamos, como ele diz aí mais, né, ter mais alegria, mais amor,
mais procurar isso, trabalhar para isso, mais paz, mais benignidade, mais bondade, mais fidelidade, né? Ou seja, é fácil falar, no dia a dia é duro, mas é o que a gente deve fazer, é o que a gente deve buscar. Não é fácil, porque senão, para a gente ficar só na teoria, toda vez que a gente vê esse capítulo, a gente vai passar vergonha, né? Meu irmão, posso fazer uma breve aspas de novo aqui nesse texto? Você Senhor, pode falar. O slide anterior? Vamos lá. Amor, alegria, paz, resignação, doçura, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso são os efeitos. Não é o que se busca. O que se busca, na verdade, é que a árvore nasça. Os frutos, eles vêm depois. A árvore, ela vai dar esses frutos de uma maneira automática, desde que ela tenha uma vez nascido nessa pessoa. Como que essa árvore nasce? Jesus fala que é necessário que a gente nasça do Espírito. O Henrique, isso aí, nascer de novo, né? Isso, nascer de novo. Fazer com que morra a velha árvore e surja a nova árvore, né? A velha árvore seria a árvore do egoísmo, né? Do ego que a gente justamente traz na nossa vida. Eu morrer para mim mesmo para que nasça essa outra. Da mesma forma que os frutos eles vão paulatinamente aparecendo, os frutos antigos eles também vão paulatinamente deixando de existir, porque a gente corta a árvore, mas ainda existe seiva nela. E os frutos que estavam ali, muitas vezes, ainda continuam a amadurecer, só que eles não perdurarão mais, não terá mais a raiz no solo para poder alimentá-la. Então, assim, isso é muito legal de ver isso aí. Essa... É a gente nascer de novo para essa árvore nascer e frutificar aos poucos. Mas também a gente vai ver mais na frente que tem certas situações e certas pessoas que conseguem vamos dizer assim, uma grande capacidade espiritual por um trauma que acontece na vida. Tipo assim, o Paulo, né? Que aconteceu aquela situação que aconteceu com Paulo lá na estrada de Damasco, né? Então, nós, simples mortais, estamos devagarzinho, fazendo esses frutos crescerem, né? Mas Paulo ficou tão impressionado com a situação de Estevão, ele pensou assim, né? Como é que um ser humano tem tanta fé que consegue morrer pelas palavras de um simples mortal que morreu na cruz, né? Aquilo lá impressionou tanto Paulo, que Paulo teve uma verdadeira e forte ligação espiritual, né? Uma verdadeira ligação espiritual com Deus, né? Que ele chamou o encontro com Jesus, né? E mudou a vida dele e a vida de muitos, né? Então, tem essas situações também. Né? E outra coisa que o livro fala com relação a isso aí é que ele diz o seguinte, que nunca se sabe se nós estamos crescendo. A gente nunca sabe. É do mesmo jeito que a gente planta uma árvore em casa. Você planta lá a sementezinha, você não, mesmo que você vigiar, você não vai saber se está crescendo. Ela você deixa a vida regada, levar... né, Magela? Como? Ela precisa ser regada, cuidada. Vai cuidar, vai regar, mas não, tipo assim, ela cresceu, não cresceu, uma coisa assim, né? Até que um dia você olha, poxa, já está grande. É a mesma coisa que acontece com os nossos filhos, né? A gente olha para trás, era um bebezinho, e hoje já são grandes, né? Eu vejo essa árvore espiritual na nossa vida como sendo um grande, assim, uma árvore que a gente tem que cuidar realmente para que ela não morra, né? De inanição, você não está colocando água. E a água que a gente faz aqui é a busca constante por conhecimento e também por congregar. O que a gente está fazendo aqui é regando a nossa árvorezinha, né? A isso árvore mesmo. do Espírito. Justamente. Então, isso é muito, muito rico, né? Essa árvore que você colocou aí é muito legal. Pode prosseguir, meu irmão. Sim, senhor. Vamos seguir. Conceitos de valores supremos. A religião não é a técnica para alcançar uma paz mental estática e abençoada. É antes um impulso para organizar a alma para o trabalho de nós mesmos.
é o alistamento do indivíduo a serviço leal de amar a Deus e servir ao homem, né? Ou seja, se a gente diz que se acha um ser religioso e que ama a Deus, mas não serve ao nosso próximo, está errado. Tem alguma coisa errada, né? Não tá incompleto. Ou seja, a religião está ficando só na mente, não está chegando no espírito. A religião paga qualquer preço essencial ao alcance da meta suprema, a recompensa eterna, né? Ou seja, a recompensa eterna, a meu ver, são as promessas, né, divinas, né? Ou seja, a vida eterna, né? O nosso encontro que um dia teremos com o nosso Pai, né? São recompensas que a gente trabalha, mas sabe que é a verdade, que a gente caminha para isso. Ele diz, valores nunca podem ser estáticos, né? Ou seja, valores espirituais como amor, mansidão, alegria e outros sempre estão sendo testados no dia a dia, né? De vez em quando, pelo menos eu, né? A gente perde a sincronia, né? E necessita, assim, um trabalho interior sempre para fazer crescer esse fruto, né? De suportar maiores demandas do dia, imprevisíveis do dia a dia, né? Porque se a gente não tiver cuidado, ou seja, aquilo que Jesus diz, né? Orar e vigiar. Se a gente não faz isso, a nossa alegria cai por terra rapidinho, né? A gente que pensa que é manso, daqui a pouco está bravo, né? A gente que pensa ser um ser alegre, uma coisa qualquer do dia a dia pode tirar a nossa alegria, a nossa mansidão, né? Então, é aquele cuidado que a gente tem que ter. E seria, no caso aí, continuar regando aí, como falou o Adriano, né? Em seguida, ele falando do valor supremo, né? Ou seja, fazer crescer e amadurecer aqueles frutos do Espírito lá, né? E procurar cada vez mais entender os significados universais, né? Ou seja, colocar em nossa mente, treinar a nossa mente, como a gente está fazendo agora, né? Procurando novos conceitos, fazendo novas relações dentro da nossa mente, né? Estudando a palavra de Deus, como a gente está fazendo, né? E procurando também conversar sobre isso com os nossos associados, uns com os outros, como a gente está fazendo, né? De novo, ele repete aqui, né? O crescimento espiritual é sempre inconsciente. Então, o amor cresce assim, né? Os frutos do Espírito crescem assim. Não podem ser criados, né? Não podem ser fabricados, não podem ser comprados. A gente não encontra um fruto do Espírito no supermercado, né? São coisas que tem que ter um trabalho interior, um trabalho individual, né? Quando ele fala aí, você pode descobrir melhor os valores em seus amigos, né? Então, tipo assim, o livro fala assim, né? Se alguém te irrita e causa sentimentos de ressentimento, nós simplesmente podemos conversar, entender o ponto de vista do irmão, vamos dizer assim, né? Entender o próximo, né? Compreender, né? O livro também, em outra parte, ele fala o seguinte, né? Que a gente não vai perdoar o irmão se a gente não compreender o irmão, né? Se a gente não compreende, a compreensão é o primeiro passo para a gente chegar no nosso perdão, né? E agora ele mostra aqui os problemas do crescimento, né? Como tipo assim, né? Como tem lá, vamos dizer assim, um problema do crescimento de um jovem, né? Como tem um problema de crescimento de uma criança, de um jovem, tem os nossos problemas de crescimento em qualquer área, também vamos ter esse mesmo problema de crescimento no plano espiritual, né? Ele fala, né? Novas ideias religiosas surgem de conflitos que iniciam escolha de novos e melhores hábitos de reação. Ou seja, o livro chega a falar que quando a gente está no meio de um conflito pessoal, um conflito, a gente não pode, assim, vamos dizer assim, medir se a gente está crescendo, mas pelo menos é um despertar, um potencial para que a gente cresça, né? Esses conflitos a gente vai chegar a um ponto que vai resolver esse conflito e vamos olhar para trás e ver que aquele conflito trouxe algo de bom para as nossas vidas, que um dia a gente vai olhar para trás e ver que dá graças a Deus por aquilo, né? E ele fala aqui, né? Perplexidades religiosas são inevitáveis, né?
Ou seja, não pode haver crescimento sem conflito psíquico, sem agitação na alma do ser humano, né? Isso aí também vale, a meu ver, a nível planetário, né? Coisas, por exemplo, eu estava até, quando eu estava fazendo as lâminas, eu estava pensando naquela situação que ocorreu, acho que semana passada, a situação aí que saiu no jornal, que teve uma criança que engravidou, né? E a igreja se manifestou. Então, de uma maneira ou de outra, isso aí vai gerar, a nível até institucional, vai gerar aí essa agitação. E dessa agitação aí vai sair coisa boa, né? Outra coisa que ele fala aí é com relação à saúde do corpo, né? O que é que isso aí pode interferir? Do corpo e da mente, né? Ele fala que a saúde do corpo, no caso, né? É a eficiência mental, a saúde da mente também, né? E a felicidade surgem da unificação dos sistemas físicos, mentais e espirituais. Ou seja, para se atingir a felicidade, que no caso seria o ápice, assim, vamos dizer assim, dessa vida espiritual, é ser feliz, vamos dizer assim, também depende da saúde física, né? Também depende do nosso estado mental. Se a gente não tem uma saúde física legal, é por isso que a gente deve cada vez mais cuidar da nossa saúde física, né? E também não tem uma saúde mental legal, a gente não vai atingir, fica mais difícil de atingir esse estado de felicidade, que no caso seria assim uma irradiação direta espiritual, né? O amor é contagioso, e quando a devoção humana é inteligente e sábia, o amor é mais atraente do que o ódio. Ele chega a citar assim, né? Se cada um de nós pudéssemos tornar apenas um foco, até parece que é o Gandhi que falava assim, né? Se tivesse pelo menos 100 pessoas no mundo que conseguissem irradiar amor, tanto amor assim, ou seja, milhões de seres iam ser contagiados por isso, né? Ele fala isso, o Gandhi falou isso, mas a gente pode até citar o exemplo dele mesmo, né? Ele fez um gesto de amor tão grande para a Índia, né, que conseguiu vencer os indianos ali sem muita violência, né? Ou seja, de uma maneira ou de outra, a meu ver, ele usou esse poder espiritual, usou o valor espiritual para conquistar, né, a maior potência bélica do mundo sem um tiro, né, com amor. Nessa parte aí, ele fala de conversão e misticismo. Essa palavra conversão, a gente ouve muito ver aí, muito, né, fulano está convertido, fulano se converteu, né? E o livro dá uma ideia melhor sobre isso, né? O mundo, ele começa a falar uma coisa assim pesada aqui, né? Diz assim, né? O mundo está cheio de almas perdidas, vagando em confusão entre os ismos e cultos de uma era filosófica frustrada. Então, o que é que a gente pode... Eu tirei daí o seguinte, vamos dizer assim, é claro que ele diz isso aí quase que diretamente, né? Às várias religiões que existem, né? Catolicismo, protestantismo, espiritismo, budismo, islamismo, ou seja, tantos ismos, né? E cada ismo se achando o melhor do ismo, né? Cultos diversos, concorrentes entre si, né? Querendo ser melhor do que os outros. Então, e se tem alguma luz, que realmente tem, mas é somente uma luz assim interna entre aqueles participantes, vamos dizer assim, né? Mas sem atingir diretamente, assim, vamos dizer assim, o patamar dessa relação direta com o espírito, vamos dizer, né? Essa relação pessoal. Ele continua citando, né? Poucos aprenderam como instalar uma filosofia de vida no lugar da autoridade religiosa. Ou seja, muitos ainda de nós, muitos seres humanos, ainda, vamos dizer, baixa a cabeça, ainda segue, vamos dizer assim, cegamente a autoridade religiosa das suas respectivas religiões, dos seus respectivos ismos, né? Ou seja, muitos fenômenos espetaculares associados às conversões
o livro fala que basicamente são coisas que só atingem a mente. Ou seja, a gente tem a mente ali como um intermediário, né, entre a alma e o espírito superior. Mas a maioria de nós, se a gente olhar para o mundo aí, a gente atinge somente, vamos dizer assim, o que ele chama de do subconsciente. Ou seja, tem experiências mentais que logo em seguida, né, se não for uma experiência real, que se não atingir o nível espiritual, a pessoa volta para uma situação anterior. Ou continua se achando que realmente atingiu uma ligação espiritual, mas vai seguindo a autoridade religiosa, vamos dizer. Aí o livro continua, falando sobre os perigos das especulações psíquicas, né? Que ele diz o seguinte, né? Ele fala que são visões, né? Que são visões e outras experiências místicas, juntamente com sonhos extraordinários, né? Que podem ser consideradas comunicações divinas à mente humana, né? Aí, mais profundamente, o livro fala, né? Que a melhor abordagem para atingir, ou seja, essas zonas espirituais, que a gente chama de as zonas boronciais, né? É a gente procurar cada vez mais conseguir uma comunicação direta com o nosso próprio ajustador, né? Que é uma coisa pessoal de cada um, né? Eu posso até dizer aqui, falar alguma coisa de mim, mas é aquela história que o máximo que vocês que eu posso dizer é que vocês não vão provar, e vice-versa, né? Então, cada um é uma coisa pessoal, em resumo, é uma coisa pessoal, é uma comunicação, às vezes, até silenciosa, né? E é uma coisa que cada um sabe como é que é, né? O livro continua falando aqui sobre o status místico é favorecido por coisas como, ou seja, o que a gente vê, tantas coisas aí de místicas que a gente vê hoje em dia no mundo, né? Ele fala da fadiga física, que a gente pode atingir esse estado místico. Esse estado místico não quer dizer ligação de novo, né? Não quer dizer uma ligação verdadeira com o espírito, né? Pode ser apenas uma coisa que acontece no estado mental, mas a pessoa pode pensar que é realmente algo espiritual, né? Ele fala em dissociação psíquica. Essa dissociação psíquica que eu estava olhando na internet, estudando, é algo que o livro de Urântia falou isso aí no início do século passado. E hoje em dia, os psicólogos estudam, né? Ou seja, a maneira que cada um tem de encontrar a relação psíquica que está acontecendo na vida real dele e encontrar dentro de si próprio, né? O livro também fala de que impulsos sexuais vívidos também pode levar a estados místicos, né? Quem já leu alguma coisa aí dos indianos, né? Os indianos falam aí uma meditação tântrica, né? O tântrica, basicamente, se eu não me engano, é isso aí, o tântrica, né? Que são impulsos sexuais que você controla para atingir, vamos dizer assim, estados superiores de mente, estados místicos, né? O medo, né? Ele também fala aqui que o medo pode ter um medo tamanho que tu pode ter um estado místico, né? Um estado mental que resulta fortemente dentro de você, né? Mas também, no final de tudo isso, também tem a história de algumas plantas que as pessoas usam para atingir estados mentais, vamos dizer assim, mais meditativos, oasca e outras plantas que se falam aí, né? Que se falam de enteógenos, que, claro, que também pode levar pessoas a chegar a um nível espiritual. Mas também pode, se a pessoa não tiver cuidado, pode ficar somente no nível mental ali, né? Mas o que o livro de Urântia fala sobre isso, sobre esses status místicos, ele fala que nada melhor do que o exemplo do mestre, ou seja, o exemplo que Jesus Cristo deixou para a gente, né? Que de todos esses estados que foi falado aí, místicos, ele, Jesus Cristo, não utilizou de nenhum deles, né? Ele sempre procurou ter, ou seja, fez os seus grandes feitos encarnados pelo método da comunhão com
o ajustador do pensamento, né? O livro vem sempre nos indicando isso e deixando coerentemente inteligível de qual é o caminho, de como fazer, como imitar, como chegar também a trilhar esse caminho, né? E não esse caminho do misticismo. Estou sendo entendido? Legal? Então, vamos lá. Assim, Magela. Beleza. Sim. O livro agora fala sobre os sinais do viver religioso. Ou seja, os sinais de que realmente o ser humano está tendo uma religião, está tendo uma ligação espiritual, né, com o ajustador, com Deus, né? O livro aí, nessa parte, ele deixa os sinais de como devemos saber se realmente, pelo menos, estamos no caminho certo, né? E também ver os sinais, não só nos outros, na gente própria, que é o principal, né? Ele fala aqui, né? A verdadeira religião é uma devoção sincera a alguma realidade que o religioso considera de supremo valor para si e para toda a humanidade. Ou seja, cada religião tem o seu cristianismo, né? Tem diretamente a pessoa de Jesus, né? O budismo tem lá a pessoa do Buda, né? E assim por diante, né? Até mesmo assim, o espiritismo. Eu vejo até às vezes o pessoal ter no espiritismo a pessoa do Allan Kardec, né? Às vezes ficam só ali e esquecem da pessoa do Cristo, vamos dizer, né? O valor supremo aceito do religioso pode ser baixo ou até mesmo falso, mas é religioso. Ou seja, aquela história lá, né, que é difícil saber se realmente estamos tendo uma ligação verdadeira, uma ligação espiritual verdadeira. Uma religião é genuína na medida em que o valor que é considerado supremo é verdadeiramente uma realidade cósmica de valor espiritual. O intenso, ou seja, o esforço de cada ser humano de alcançar ideais superiores é sempre caracterizado por aqueles frutos espirituais lá e outros valores espirituais, tipo paciência, tolerância, coragem, né? Ou seja, quando a gente vê alguém que tenha realmente esses valores, essa pessoa merece um crédito, porque realmente está no caminho certo. Então, mas se a pessoa se acha que está no caminho certo, ainda tem um certo grau de espiritualização e às vezes não tem paciência, não tem tolerância, vamos dizer, né? Não demonstra tanta alegria de viver, né? Não auxilia tanto ao próximo, aí a gente, né? Isso cabe para a gente também, a gente fazer uma autocrítica, né? O livro fala, né, que a verdadeira religião é um amor vivo, uma vida de serviço, né? De novo, recai aqui na pessoa de Jesus, né? É o que a gente vê de mais marcante que a humanidade teve, né? Ou seja, a pessoa que realmente tem esses valores é uma pessoa entusiasmada, né? Uma pessoa que tem zelo pelas coisas do espírito, um zelo por esses valores, né? E ele continua dizendo aqui, né? A verdadeira religião, que é pessoal, sinaliza sempre mudança de vida do religioso e ilumina o seu meio familiar e social. Nota-se claramente os valores diferenciados dessa alma que a todos surpreende. Então, quando a gente enxerga isso, realmente aí tem luz espiritual. E agora o documento mostra aí o apogeu da vida religiosa. Embora o mortal comum não possa esperar alcançar a perfeição de caráter que Jesus adquiriu, é perfeitamente possível
para todo crente mortal desenvolver uma personalidade forte e unificada ao longo das linhas aperfeiçoadas da personalidade de Jesus. Se eu não me engano, até o livro de Urântia fala em certa parte sobre a imitação, que a gente deve imitar a Deus, né? Inclusive tem até um livro, né, que chama Imitação de Cristo, né? Não tem, ou seja, em resumo, que ele fala aí que a gente tem um guia, tem um exemplo, um modelo a seguir, que embora a gente não claramente a gente não vamos atingir esse apogeu que atingiu, Jesus atingiu, mas a gente precisa fazer um trabalho contínuo com a gente mesmo, alvejando esses frutos, alvejando ter essa vida de perfeição. Porque é isso que, em resumo, é isso que o Evangelho pede para a gente, é isso que o próprio Cristo pede para a gente, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. É fácil eu falar aqui, pessoal, né? É fácil eu falar, mas também é muito pesado para mim, deve ser também pesado para cada um de nós, mas, em resumo, é isso aí, a gente precisa procurar essa perfeição, mesmo sabendo que nessa vida a gente não vai atingir uma perfeição como atingiu Jesus. Mas ele deixou o caminho para a gente trilhar, né? E o livro de Urântia mostra detalhadamente o caminho, né? Os 4 evangelhos que tinha antes é um bom caminho e já salvou muitas almas, ainda vai salvar. Mas a gente temos detalhes que tocam a nossa alma, ou seja, profundidade que toca a nossa alma, né? A gente vê claramente isso no livro de Urântia. A característica... Opa, pode falar. Você já viu uma frase que diz assim, eu posso até não conseguir, mas eu vou morrer tentando. É por aí. Esse é o nosso trabalho, é o nosso dever, né? Isso. Senão a gente vai ser um dogma medíocre, né? Sim. O livro traz para a gente que não é tanto o que a gente consegue, mas é o que a gente almeja, entendeu? Justamente. É isso então, aí. Nesse caso aí, meu amigo, a gente vai morrer remando, mas a gente está remando. Pode até não chegar lá nessa vida, né? Mas não pode parar de remar. Ele chega a dizer assim também, né? Que não é tanto onde você está, mas é tanto qual a direção que você está indo. Exatamente. Ou seja, não é tanto os pecados que já cometemos, mas é tanto, sim, para onde nós estamos seguindo, né? É o que vale. Cometeu o pecado, você vai falar, ó, não está de acordo com para onde eu quero ir. Abandona a prática e vai embora. Não dá mais, não alimenta mais ela. Deixa aquela árvore secar. É isso aí, muito bem. Marcela, enquanto eu estive 20 e tantos anos numa igreja, numa congregação, eu sempre ouvia poesias, e tem uma poesia de um escritor cristão chamado Apolinário de Souza, que ele fala sobre vencer, né? E essa poesia é tão fantástica, eu vou passar para vocês depois aqui. Ela encerra dizendo que se tivesse muitas vidas para vencer, eu não vencesse, mesmo assim eu morreria tentando. É o que o Adriano terminou de falar, viu? Então eu passo aqui depois para vocês, ok? É uma poesia maravilhosa que eu coloco na minha vida como um lema, né? O título da poesia é Meu Lema, né? Então é exatamente isso, tentar, né? Se eu não conseguir aqui, né? Nós teremos uma eternidade toda para alcançar essa perfeição e ao braço do Pai, né? É isso mesmo. Mais uma vez aí que a gente vê que a verdade é universal, né? E até os poetas a captam, né? Graças a Deus. Exatamente. Jesus era inquestionavelmente leal a toda a verdade. Ele foi sobrecarregado pelo entusiasmo divino, mas nunca se tornou fanático. Ele enfrentou francamente as realidades da vida, mas nunca foi chato ou prosaico. Era muito amplo em sua perspectiva. Ele estava imune à decepção e imune à perseguição.
sua constante palavra de exortação era: tende bom ânimo. Quantas e quantas vezes, quantas decepções teve Jesus, né? Principalmente decepções com seus próprios, com as pessoas mais próximas a eles, né? Até com seus próprios apóstolos, né? Ele era sincero, mas sempre gentil. Sua coragem foi igualada apenas por sua paciência. Sua palavra de ordem era: não tenhas medo. Ele era gentil e despretensioso em sua vida pessoal. E, no entanto, era homem perfeito. Era o homem perfeito de um universo. E hoje, ele unifica a vida, enobrece o caráter e simplifica a experiência. Ou seja, é um modelo ideal para todos nós, não só para essa geração, mas para sempre. Não só para Urântia, para todos os planetas do universo dele e de todo o universo do Pai. Ele entra na mente humana para elevá-la, transformá-la, transfigurá-la. É literalmente o que ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém tem Cristo dentro dele, ele é uma nova criatura, né? É assim que dizem os crentes, né? O mestre foi um modelo de reverência. A prece, já na juventude, começava por: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Era respeitoso mesmo para o culto equivocado dos seus irmãos. Isso não o impediu, todavia, de condenar as tradições religiosas, nem de atacar os erros das crenças humanas. Ele reverenciava a verdadeira santidade e podia apelar ainda a seus semelhantes, dizendo: quem dentre vós me condena de pecado? Ou seja, pela prática, ele tinha a moral de dizer essa expressão: quem de vós me condena? Né? Tinha moral para dizer isso naquela época e terá para sempre. Finalizando, o livro de Urântia não cansa de nos instruir. A verdadeira religião é pessoal, é uma relação entre cada alma e seu ajustador, Deus dentro de cada ser humano. E o grau de religião, dessa ligação depende do ser humano aprender a fazer a vontade do Pai. Ou seja, depende das escolhas nossas de cada dia. Muito grato. Esse era o meu recado aí. Obrigado, Magela. Parabéns, muito obrigado. Bom, Magela. Muito bom. Grato, Magela. Que legal. Que bom. Que aula maravilhosa, Magela. Muito obrigado. Sucinta e direta ao ponto, viu, Magela? Gratidão, meu irmão. Maravilhosa. Esse documento aí é direto ao ponto. Então, até me perdoe, porque, claro que eu não tenho, como eu falei, né? Todos nós, eu acho que temos muito pouco do que ele nos... Mas vamos no caminho. Muito boa a aula, Magela. Gostamos bastante aqui. Gostei bastante da forma como você apresentou, Magela, de forma sucinta. É até uma inspiração aqui para as próximas aulas. A gente vê que, às vezes, dá uma extrapolada no tempo, né? Mas a forma com que você falou aí foi bacana, deu até tempo do pessoal participar ativamente. Fantástica. Uma aula muito boa. A gente vem aprendendo aí com os demais professores aí, né? Cada um tem um pedacinho a somar. Eu aprendo muito com cada um, procurando ver os detalhes, e também o ideal é a gente não deixar de ser o que a gente é, mas aprender com o outro, claro. Né? Cada um tem o Henrique tem a sua maneira, que eu acho legal de se expressar, tem o Damolin, né? Tem o Milton, cada um de nós, a gente aprende, vai aprendendo e vai associando, trazendo as coisinhas boas, né? E ao fim de cada aula também a gente faz uma autocrítica também, né?
É isso aí. Muito grato aí a vocês aí. Se quiser Muito conversar. Bom, parabéns. Muito obrigado. Ritmo, Foi Magela. muito Parabéns. boa. Muito Obrigada, boa mesmo, Magela. Marcela. Obrigado. Concisa e objetiva e nada cansativa. Muito boa mesmo. Parabéns. Parabéns, Magela. Muito boa. Eu quero Obrigada. fazer uma pequena salientação do que foi dito pelo Adriano, né, quando ele fez a observação naquela passagem que você trouxe ali, a questão do fruto do Espírito, que o Adriano fez uma observação bem interessante, né, quando ele diz que o fruto do Espírito, na verdade, é resultado do novo nascimento, né, porque às vezes a gente confunde que nós temos que primeiro praticar o fruto, mas o fruto deve ser o resultado já desse novo nascimento, né? Dessa transição da árvore antiga, ou do antigo homem, da antiga natureza, né? Para uma nova árvore, ou seja, uma nova natureza humana, uma nova consciência cósmica, né? De quem somos e por que estamos aqui, e que destino é que nós teremos, né? E quando Jesus chama para esse novo nascimento, que a gente abraça essa nova consciência, né? Ou seja, decide assumir esse desafio, que é nascer de novo, que é mudar de pensamento, né? Mudar a mente para uma nova visão, e a partir disso é que vem surgindo realmente, sutilmente, no silêncio, esses frutos, depois da gente adquirir essa consciência. Então, me chamou a atenção essa parte do que o Adriano salientou aí no seu slide dos frutos do Espírito. Muito legal. Muito bom. Bom, Luciano. Cara, às vezes a gente fica ansioso, né? E muitas vezes a gente busca um resultado acelerado. Eu não sou amoroso, mas na verdade é tudo um processo, né? À medida que a gente nasce, a partir do momento que a gente nasce no espírito, a gente não vai sair assim, não é uma mudança da água para o vinho. As coisas elas vão acontecendo de uma maneira gradual. Existem frutos ruins que eles ainda vão continuar, né? Como eu disse, ainda há seiva na árvore antiga, eles precisam maturar, mas o mais importante é que aquela raiz que estava dando frutos ruins foi arrancada e uma nova raiz foi plantada. E se você está dando ali atenção a essa raiz, se você está regando ela com conhecimento, com oração, com adoração, com congregação, que é o que a gente está fazendo aqui, um fortalecendo a fé do outro, um ajudando o outro. A gente está aqui também distribuindo e recebendo amor, com certeza a nossa arvorezinha vai crescendo cada vez mais forte, a outra vai secando. Obrigado pelo seu comentário, Luciano. E também, Posso falar? Com a permissão de todos, rapidinho, Ana, rapidinho. Também podemos fazer com isso um paralelo de quando Jesus chama ali a questão dele ser a videira verdadeira, né? E nós que abraçamos, que aceitamos o seu convite de caminhar nessa jornada, somos esses galhos, né? Esses ramos que agora estamos enxertados neles, né? Com esse novo nascimento, a gente é enxertado em uma nova planta que é verdadeira, que é o próprio Cristo, né? E aí, realmente, quem entende de enxerto de planta sabe que quando enxerta tem que esperar um tempo para poder aquele enxerto receber a seiva daquele caule principal, para ele poder entender ali, né? Codificar, né? Para poder ele entrar na mesma, não sei qual é a palavra técnica disso, mas entrar, vamos dizer assim, na mesma conexão daquele caule principal, né? Que no caso seria a videira verdadeira, que é Jesus. Então, o processo realmente é um pouco lento mesmo para tudo. Então, a gente já enxertados em Jesus,
que é a videira verdadeira, né? Aí sim a gente vai com o tempo dando frutos, e deve ser realmente bons frutos. E como a própria parábola dele, né? Não me lembro se tem essa parábola no livro de Urântia, mas tem no Novo Testamento, que quando esse ramo que está enxertado na videira não dá o fruto correspondente, né? Ele infelizmente tem que ser retirado, né? Porque não conseguiu se adaptar a essa nova realidade. Então, de fato, é um processo lento, e se a gente persistir, né, não temer, ter bom ânimo, com certeza esses frutos vão surgindo paulatinamente dentro de cada momento da vida, dentro de cada necessidade e de cada situação, né? É isso. Obrigado. Com você, Ana. Obrigada. Muito interessante essa questão da árvore, porque eu penso o seguinte, que esses frutos, na verdade, são as misericórdias de Deus para as nossas vidas. E as misericórdias de Deus não têm erros. E ela acontece à medida que a gente permite que ele age em nossas vidas. Então, não é nem o enxertar da árvore, mas é o nascer em Cristo. É o nascer do Espírito Divino em nossas vidas. É esse brotar, e são essas raízes que representam essas árvores. É a profundidade que o Espírito, que o ajustador do pensamento vai colocando em cada momento que a gente vai adquirindo essa convivência com o Pai. Eu penso que dessa forma, que esse seja exatamente o verdadeiro fruto dessa árvore, as misericórdias de Deus para com cada um de nós, não é? As bênçãos que ele tem para nós. E independente de que a gente esteja certo ou errado, o Pai vai sempre nos amar de uma maneira impensável. Essa é a verdadeira forma que eu penso sobre essa árvore. É essa fé que a gente vai depositando em Deus, e que essa árvore, sim, ela cresce, e ela não vai demorar muito, não. Depende do que a gente cuide dela, do que a gente faça para que ele realmente se mostre em nossas vidas. Então, sempre existe algo a mais para que a gente possa acrescentar, tanto na nossa mente quanto nos nossos corações. E assim a gente vai seguindo com os ensinamentos de Urântia e fazendo dele essa prática diário em cada dia da gente que a gente está aqui em Urântia. É isso aí, minha gente. Obrigada, viu? Eu gostaria de fazer uma observação, pode ser? Margiela. Em relação à árvore da vida e os frutos, porque o que eu entendi de Urântia é que nós somos convidados a escolher. Não temos como sair dessa condição. Então, o tempo inteiro nós estamos sendo convidados a escolher. Então, a gente sempre está passando por um momento difícil, um momento fácil, difícil, fácil. Então, até eu falo assim, nossa, Jesus, eu fiz tudo certo, agora eu estou de novo na confusão, não é possível. Então, assim, aí o livro de Urântia fala, não, você tem que... E aí Jesus fala, para me seguir, você tem que ser corajoso e ousado. Aí eu falei, gente de Deus. Então, esse processo nosso, eu sinto, né, que eu já tive uma experiência, Isabela, você não precisa fazer nada. Você pede, entrega para o ajustador, que ele providencia. É claro que você vai ter que fazer, você vai ter que ter a vontade de e o esforço de. Então, mas assim, eu não preciso ficar criando estratégias para fazer isso, para fazer aquilo, porque quem vai fazer vai ser meu ego, e ele não tem condição de fazer que eu chegue nessa questão dos frutos da vida. E aí, o Senhor, uma vez, assim, eu senti no meu coração que o último dia, no último respirar, que eu estava lendo a palavra, e aí eu senti assim, que até o último respirar eu vou gritar por Deus.
que a situação vai ser naquela de você sempre estar decidindo, sempre você sendo colocado em xeque, né? Mas aí eu queria fazer uma pergunta. Muito bem. Então, eu vou passando por esse processo de ficar sendo colocado em xeque o tempo inteiro, a personalidade não muda e nem o ajustador muda, pelo que eu entendi. Então, por que eu tenho que ficar toda hora ficando no checkmate? Tem uma parte lá que a própria palestra falou, que se você está em dificuldades, você está tendo potencial de crescimento. Enquanto você estiver tendo essas, vamos dizer, dificuldades, o seu potencial de crescimento espiritual está aumentando. Ou seja, se você olhar para trás, penso eu, vamos dizer, alguns problemas do seu passado que você já superou, aquilo lá hoje já não é mais problemas, correto? Uhum. Você Não, tirou depende. lição, mas teve casos que você tirou lição disso aí, né? Não é isso? Uhum. Que hoje você não olha com outros olhos. Então isso aí, ou seja, é que você tem outras coisas para mudar, como todos nós temos. É uma maneira de encarar. Uhum. Não, tudo bem. Aí, por exemplo, a raiva. Eu nasci, quer dizer, eu já nasci com ela e aí ela vem mudando de acordo com o tempo, né? E aí, bom, eu estou passando por tudo isso, eu estou crescendo, mas quem é que está crescendo? É a personalidade ou é o ajustador? Está crescendo a sua alma. A sua A alma que minha está crescendo. alma. Você, o seu ser, que é a sua alma, que está crescendo. O ajustador é perfeito. Né? O ajustador é o próprio Deus. Tendo a experiência que você está tendo na sua vida. É você, a sua pessoa, o seu espírito em desenvolvimento, que o livro chama de alma. Né? É porque a personalidade, ela põe em xeque o ajustador, para que ele tenha mestria em administrar a matéria com a energia. A personalidade, ela é imutável perante a mudança. Então, essas escolhas, esse checkmate o tempo inteiro, é para que a alma cresça. Isso, que a alma Tudo faça isso é para que escolhas, a né? alma cresça. Justamente. Conforme as escolhas de cada um de nós. Ela cresce conforme as escolhas de cada um de nós. Muito obrigada. Desculpe. Posso falar? Pode. Boa noite. Isabela, tem um trecho do livro de Urântia que ele comenta sobre o ajustador do pensamento, que fala que aquele que pensa que o ajustador do pensamento vai lhe trazer facilidades na vida, se engana. Porque é como o Magela estava comentando, né? Essas dificuldades que a gente passa na vida são extremamente necessárias, porque é onde a gente se põe em teste para verificação daquela verdade que a gente habita dentro de nós. Num ambiente onde há somente paz, é muito fácil você estar em paz. Mas você estar em paz num ambiente turbulento, é aí que mora a tua verdadeira paz. Lá que você vai ser testado. Então, Deus, eu penso assim, né? Deus, ele se comunica com nós a todo momento, nos traz pessoas e situações que às vezes a gente acha que é coincidência da vida, mas a todo momento ele vem conversando com a gente, tá? Então aproveita, né? Tem um ditado budista, eu acho que é o Dalai Lama que fala, que nesses momentos de dificuldade você tem que tentar se sentir privilegiado, porque é a hora que a prova vem e é a hora que você tem que mostrar que você aprendeu. Então, é assim que às vezes fica um pouco mais fácil de a gente encarar a vida, né? Eu acho que é mais ou menos por aí.
Obrigada. Na sua palestra, você colocou que nós temos que ter compaixão, nós temos que compreender o irmão, mas eu só consigo compreender o meu irmão se eu já passei por aquilo, se eu já senti aquilo, ou se eu já pensei sobre aquilo. Pelo menos, eu só consigo fazer essa empatia quando eu me torno vulnerável em relação ao meu irmão. E aí, como ele já está na vulnerabilidade, eu me abro na vulnerabilidade. E aí eu consigo fazer essa empatia e consigo chegar perto, mais ou menos, do que está acontecendo, né? Porque o mundo dele eu não consigo acessar. E eu acho que essa transformação, a gente é levado, porque eu fui levada o tempo inteiro na minha vida, eu fui levada em direção a Deus. Esse livro, homem nenhum me deu esse livro. Eu estava estudando e ele apareceu na tela do meu computador. Eu achei que eu estava doida. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu posso ler? Não posso? Eu comecei a ir fuçando o livro até que eu falei assim, eu posso ler. E aí, então, a gente, quando Jesus fala que a gente tem que confiar no Pai, que está dentro de nós, o tempo inteiro eu fui levada pelo Pai. Não sei como, mas eu fui. E, às vezes, eu tive atitudes que eu jamais pensei que eu ia ter essa atitude. Que agora eu sei que foi o ajustador que fez isso, só pode, porque eu não tinha condição de fazer aquilo. Então, vira e mexe, eu passo por situações que eu fico assim, gente, eu tô doida. Aí eu vou pegando, eu vou testando para ver se eu consigo continuar com o pé no chão, porque eu tô morro de medo de tirar o pé do chão. Então, assim, eu vou testando para ver se é isso mesmo. Então, assim, pelo livro de Urântia, eu vi que é o ajustador. Então, esses frutos, não é nós humanos, por mais que a gente se esforce, igual você falou na sua palestra, não, eu quero Deus, eu vou lá para a religião, e aí é uma pessoa religiosa. Mas ela acha que aquele é o caminho dela. Agora, por que ela está naquele caminho, eu não sei, o ajustador dela sabe, né? Então, assim, eu acho que essa transformação da gente chegar nos frutos, a gente só pede e tem vontade de chegar àquilo e ser sensível o suficiente para sentir os sinais externos. Às vezes eu estou dirigindo, eu vou para a empresa, eu falo assim, Jesus, é para eu fazer essa parte, então que aquele irmão seja o primeiro a me receber. Quando eu chego lá, que me recebe o irmão. Eu estou cansada de fazer isso. Então, eu não sei, eu acho que esses frutos é difícil da gente, enquanto humanos, tentar chegar neles. Eu acho que é uma coisa que vem de dentro. É difícil, mas não é impossível, né? O livro é mostrado o caminho, né? Aquela história que a gente vê, tipo assim, que... Imagine só, o marinheiro bom, um marinheiro que é bom, não é aquele que só anda em águas calmas, né? O marinheiro que é bom é aquele que consegue sobreviver às águas revoltas, né? Do mesmo jeito é a vida da gente, né? Agora, você falou uma coisa interessante, você falou no verbo pedir, né? E a própria Bíblia fala, o livro de Urântia fala, né, que pedir é uma das leis da natureza. Então, a gente sabe, né, quem pedir, a gente vai ter o que a gente quer, né? Outra, vamos dizer assim, outra ferramenta para se conseguir a nossa própria mudança é orar e vigiar, né? Orar e vigiar, a gente orar a Deus. É Ele que merece a nossa reza, a nossa oração. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, Magela. Muito legal a sua apresentação. Boa noite a todos vocês. Foi muito legal ver essas carinhas conhecidas, queridas. Muito bom a gente poder se encontrar aqui. Boa noite a todos vocês. Tenham um bom resto de semana aí, que tudo corra bem com todos. E cuidem-se. Amém.
Cuide-se. Vai lá, Leila, passa a mão junto comigo. Boa noite. Boa noite. Vai, Lília. Boa noite, obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite, obrigado aí pela Ela, participação de muito todos. Um obrigada. abraço. Obrigado, Magela. Parabéns. Tchau a todos. Até logo. Tchau, A Lília some. Não entendi. A sua mão some quando você passa assim, ó. Ó. Que nem um fantasma. Ela já é meio moroncial, né, Lilian? Eu já tô me Você já tá na morôncia, fala a Por verdade. isso que ela entrou, tem duas Lília. Uma era a alma e a outra era o corpo físico. Isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.